Amém, irmãos. Vamos começar o nosso culto. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Graças a Deus. Três coisinhas o Senhor Jesus nos fala nesse texto. Primeira é a declaração de vitória, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Nada foge ao seu comando, ao seu controle. Ele tem o comando de todas as coisas, em todas as épocas, desde que ele esteve sobre a terra e desde antes, não é? Mas ele comprou as nossas vidas e nos resgatou do pecado e tem todo o poder nos céus e na terra. A porta que ele fecha, ninguém abre, a que ele abre, ninguém fecha. Então nós podemos ter certeza que todas as coisas estão sob o comando de Deus, mesmo quando nós passamos em tribulações. E aí, uma outra coisa que ele diz, ele nos dá uma ordem, né, para nós pregarmos o evangelho e ensinarmos as pessoas a guardar as coisas que ele tem mandado. E nós temos agora diante de nós uma nova realidade, né? Essa realidade que nós estamos vivendo tem permitido outras possibilidades. E nós, como discípulos, temos que usar bem cada oportunidade. E essa é uma oportunidade ímpar. Então, as diversas atividades da igreja, e são muitas, graças a Deus, a nossa igreja está se multiplicando em atividades e cada vez mais. E, na verdade, nós vemos isso com muito bons olhos, né? A participação de todos. O Senhor vai dar a nós crescimento e temos que usar bem essas oportunidades que o Senhor tem dado para pregar a palavra. Hoje estamos aqui reunidos pela internet todos os dias, muitas atividades são feitas, pessoas têm se achegado e têm ouvido a palavra. Então nós temos que prestar atenção naquilo que está acontecendo, entender os tempos e as formas que o Senhor está usando, porque tudo concorre conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém vai ser alcançado, irmão. Tem alguém aí que o Senhor quer alcançar e que vai abrir o coração. Então, vale a pena nós nos empenharmos e fazermos tudo que temos feito pela internet e muito mais. Então, vamos aproveitar esse tempo para cumprir o ídolo do Senhor Jesus. E a última coisa que esse texto diz, aqui ele diz que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso significa que ele não nos abandonou em nenhum momento durante essa pandemia e que ele está conosco hoje e amanhã e estará sempre conosco. Então, o Senhor Jesus está conosco. Ele prometeu, não apenas os dias bons, mas os dias de adversidade. E aí, principalmente, que nós vamos clamar pela presença dele. Eu tenho certeza que pessoas aqui já passaram por lutas maiores até do que essa que nós estamos passando agora. Eu sei porque eu conheço a história. Lutas terríveis. E que se for comparar, essa pandemia ainda não atingiu essas pessoas, ou não vai atingir em nome de Jesus, como já atingiu outras situações. Mas o Senhor que os guardou e sustentou e abençoou naquelas situações difíceis, nos abençoa também. O mesmo Senhor de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele tem um propósito na nossa vida e ele vai cumprir. Então, creia isso. Nós podemos viver na esperança, na certeza de que Deus é que está garantindo. Na palavra da promessa, nós nos apoiamos. Nós podemos viver, nós podemos ter esperança, nós podemos ter tranquilidade, nós podemos ter fé na palavra, porque ela não falha. Então, nesse sentido, eu convido a todos nós que vamos orar agora, para declarar o poder de Deus, a nossa submissão à sua vontade e disponibilidade para fazer algo novo nesse tempo diferente que estamos vivendo, na certeza que o Senhor está conosco, nos ajudando e dirigindo em todo o tempo. Vamos orar?
Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer pelo teu grande poder, amor, misericórdia. O Senhor é todo-poderoso, nada te é impossível. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. As chaves da vida e da morte estão nas tuas mãos, Senhor. O Senhor faz, ó Deus, de acordo com a tua vontade, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor nos deu uma ordem de nós irmos e pregarmos a tua palavra, e nós queremos te agradecer por essa nova oportunidade que nós estamos tendo de nos apresentar na internet. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê estratégias, nos dê coragem, nos dê direção, ousadia, para que as pessoas ouçam o teu evangelho, para que o teu evangelho seja proclamado aqui em São Paulo, no Brasil, no mundo, que pessoas ao redor do planeta, Senhor, sejam alcançadas pela pregação da tua palavra. Nós pedimos que o teu Espírito Santo traga, Senhor, também as pessoas para ouvirem a tua palavra, levem as pessoas no YouTube ou no Facebook, ou aqui conosco nas reuniões diretamente. O Senhor nos ajude para que a tua palavra tenha livre curso e nós possamos falar cada vez mais da tua palavra para os nossos amigos, os contatos nas redes sociais. De todas as maneiras, Senhor, usa este momento para que a tua igreja manifeste o teu poder. Faz isso na nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco o tempo todo e a tua presença é que consola. Senhor, consola o coração de cada um, de cada família que está aqui nesses quadradinhos representada. Fortalece o coração de cada um para que ninguém desanime, para que ninguém perca a esperança, a fé, para que ninguém fique abalado por essa situação, para que nós possamos mutuamente nos ajudar financeiramente e com, ó Deus, a atenção, ó Deus, e o cuidado da alma, e ninguém adoeça, nem na alma, nem no corpo, nem no espírito, e haja saúde em nós. O Senhor é conosco, o Senhor é o médico dos médicos, nós pedimos que o Senhor nos sustente, o Senhor cuide de nós, o Senhor é o nosso pastor. Nós te agradecemos pela tua presença bendita, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Amém. Amém. Glória a Deus. Tá todo mundo me escutando? Tudo certinho? Sim. Glória a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra,
criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para seu louvor, para seu louvor, para seu, para seu, para seu louvor, para seu louvor, para seu louvor. Toda a criação te adora, todas as nações se prostram ante ao teu poder e ao teu amor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor. Toda a criação te adora, todas as nações se prostram ante ao teu poder e ao teu amor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor. Tu és adorado, tu és adorado por mim, tu és adorado, tu és adorado por mim. Todas as nações te adoram, todas as nações se prostram ante ao teu poder e ao teu amor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, só tu és Senhor. Tu és adorado, tu és adorado por mim, tu és adorado, tu és adorado por mim. Pode ir, pastor. André? Glória a Deus. Vou compartilhar aqui a tela, peraí. Vamos lá. Script. Legal. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Hebreus 12. Hebreus 12. Correr com paciência. Aí, Marcão, já tem o tema, já tem o verso, hein, Marcão? Estou evoluindo. Então vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12 diz assim: Portanto, visto que
que somos também rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando de lado todo o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra e assentando à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Vós ainda não resisti até o sangue, lutando contra o pecado. E vos esquecestes da exortação que vos fala, como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor e não desfaleças quando forem repreendidos por ele. Pois aquele que ama o Senhor ama também... Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, de qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do mais, tivemos pais segundo a carne que nos corrigiram e nos lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aquele que verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça que é aqueles exercidos por ele. Portanto, levantai as mãos que se encontram penduradas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. E não haja algum fornicário ou pessoa profana, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Porque não chegasse a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, à escuridão e à tempestade. E ao som de uma trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que não se falassem mais, porque não podiam suportar que se lhe ordenava. E se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou transpassado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, tenho pavor e tremo. Mas chegastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a uma companhia incontável de anjos, a igreja e a assembleia geral dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos homens justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e o sangue da aspersão que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Vede, que não rejeiteis o que fala, porque se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falavam não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima nos céus. A voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu dizendo, ainda uma vez sacudirei, não apenas a terra, mas também o céu. Esta é a palavra, ainda uma vez mais significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça, para a qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças pela tua palavra maravilhosa, bendita e santa, Deus. E te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo agora se faça presente, Senhor, por toda a tua igreja, Senhor, que está aqui reunida, Senhor, cada um, Deus, em um lugar, mas, Senhor, com o coração, ó Deus, no mesmo lugar, em ti, Deus. Recebe agora, Senhor, as nossas vidas.
Recebe, Senhor, o nosso culto, ó Deus, como oferta de sacrifício vivo a Ti, ó Deus. Recebe, Deus, as nossas vidas como um cheiro suave no Teu altar, ó Deus. Que as nossas vidas sejam, Senhor, um instrumento de adoração a Ti. Então, nos abençoa agora. Fala conosco, ó Deus. Ministra, consola, exorta. Senhor, traz a Tua palavra, Senhor, aos corações, ó Deus. Que ninguém, Senhor, saia daqui mais aflito, angustiado, mas que todos possamos sair, ó Deus, alegres, felizes, ó Deus, cheios de ânimos e vigor, ó Pai, para cumprir, Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Abençoa agora, usa a minha vida, Senhor, usa a vida dos Teus filhos, ó Deus, para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Amém. Opa, travei aqui. Então, a vida cristã é como uma corrida, né? Então, aqui não só aqui o autor da carta de Hebreus está falando que a vida é corrida, como também alguns outros também falam isso. Paulo, em Romanos 9, diz que não depende do que corre, né? Então, ele está falando sobre a salvação e ele fala, não depende de quem corre. Em 1 Coríntios, ele também fala em 9:24, corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Então, ele fala assim, não é todo mundo que vai vencer a corrida. Na verdade, um só vence a corrida. Os outros vão ficar no segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Mas ele estimula, fala, corra como se você fosse ganhar em primeiro lugar. Não entra na corrida já derrotado, né? Às vezes o Samu está jogando videogame aqui, ele fala, pai, eu não consigo. Eu falo, já entrou perdendo, já perdeu, né? Então é a mesma coisa, né? Às vezes a gente começa a fazer vai fazer alguma coisa e fala, eu não consigo, pronto, já entrou perdendo. Se você sair agora e falar assim, eu vou começar a correr e falar, já não consigo andar 5 quilômetros, já entrou perdendo. Agora você fala, não, eu vou para 5 e correr 4,5, você vai ter dado o seu máximo. É a mesma coisa que Paulo está falando. Em Gálatas ele fala também que os Gálatas estavam correndo bem, né? Quer dizer, ele está dizendo, vocês estavam andando bem, mas em um determinado momento vocês alguma coisa atrapalhou vocês aí, né? Tem alguma coisa que está dando errado. Então, a vida cristã, quando eles falam que é uma corrida, não é uma corrida simples de 100 metros ou 400 metros com barreiras, né? Às vezes você fala, minha corrida é 100 metros, sai correndo num galhos. Eu lembro quando eu comecei, o que eu acredite, eu já corri na vida, eu lembro que eu comecei a correr e aí a primeira vez que eu fui correr sozinho, eu não aguentava, cansava, doía o baço. E aí um amigo meu que já corria há anos, ele falou, eu vou começar a correr com você, eu vou te ensinar. E aí a primeira coisa que ele fez acabou, você não vai sair correndo. Não, vamos aqui andar 1 minuto para aquecer. Agora vamos andar mais acelerado 3 minutos. Agora vamos trotar 1. Aí trotava 1, eu estava cheio de fôlego. Ele falou, agora para. Eu falei, mas eu estou cheio de fôlego. Para. Começa a caminhar de novo rápido. Mais 3 minutos, agora vamos correr. Para. Então, dessa forma, a gente ficou 40 minutos correndo. Mas na hora que chegou nos 30, aquele 1 minuto foi ficando mais longo, né? Então, por quê? Porque ele já sabia a experiência. Então, a vida do cristão é uma maratona, né? Ela não é uma corrida de 100 metros rapidão. Então, vamos sair correndo desesperado. Porque cansa, né? Essa corrida cansa. Essa corrida, ela é exaustiva. Então, nós temos que correr como quem corre uma maratona. Então, quem corre uma maratona não sai estirado, né? O Bolt, lá o Usain Bolt, o cara mais rápido do mundo, não corre maratona. Ele corre o quê? Tiro curto. Porque maratona requer o quê? Disciplina, requer preparo físico, requer muito treino e requer você saber administrar o tempo. Você tem que saber administrar as coisas. Você tem que saber conhecer o teu corpo, a tua velocidade, o relevo daquilo que você está correndo. Então, quem corre uma São Silvestre é diferente de quem corre uma corrida de Nova York. Porque Nova York é um plano, São Paulo é um morro. Então, às vezes o que ganha lá não ganha aqui. Por quê? Porque é diferente. O cara tem que ter mais resistência para subir. Imagina, alguém aqui já subiu lá. Eu sei que o Gui já pedalando a Consolação, né? Agora, subir correndo ali a Consolação, deve dar uma canseirinha. Então, uma maratona, ela é feita com mais constância, tá? E eu quero falar hoje com vocês sobre isso, né? Sobre essas características que no livro de Romanos, o autor nos dá com relação a esta corrida, né? E essa corrida da nossa vida, do nosso dia a dia, essa corrida que nós estamos correndo, essa maratona que eu e você estamos correndo até alcançar o nosso objetivo final,
ela tem algumas características, né? E a primeira característica que o livro de Hebreus vai nos falar aqui no capítulo 12 é: estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, a primeira coisa que eu e você temos que ter em mente é o seguinte: nós não estamos correndo sozinhos, tá? E o primeiro grupo de pessoas que está nessa corrida são quem? As pessoas que estão nos assistindo. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, que nós não estamos, as nossas atitudes, elas estão reverberando na vida das outras pessoas que estão de fora. Aqui nós não estamos falando das pessoas da igreja, tá? Mas essas testemunhas são quem? São as pessoas do mundo. O mundo está olhando para a igreja. O mundo está olhando para nós. E nós temos que ter o quê? O discernimento sobre essas coisas. As pessoas de fora estão olhando para a tua vida e vendo como você está correndo a tua carreira. Porque não são poucas as pessoas que olham e falam: ó, ali, ele saiu cheio de gás, mas agora não aguentou a corrida e deu seta. Entendeu? As pessoas estão vendo como é que a gente se comporta, como está o nosso planejamento de corrida. Então, como é que eu estou interagindo com o meu corpo? Como é que eu estou interagindo com a minha alma, com o meu espírito, com o meu psicológico? Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma disciplina que chama psicologia do esporte. De tanto que a gente tem que ter um coração preparado, uma mente preparada para praticar o esporte. Porque às vezes, né? Quando você quer perder, quando você quer ganhar de alguém no esporte, eu tinha um amigo que jogava videogame com o filho, e aí o filho chegou nos 12, 13 anos e começou a ganhar dele. Aí ele falou assim: André, ele começou a ganhar de mim, eu comecei a apelar, falar: você é ruim, você não consegue, você é fraco. Aí ele perdia de mim porque ele ficava nervoso, queria se vingar. Percebe? Como a nossa mente tem que estar muito bem direcionada. Então, nós estamos rodeados de pessoas olhando, analisando como nós estamos nos comportando. Como estamos nos comportando, por exemplo, num momento como hoje que nós estamos vivendo, né? Um momento de crise mundial. A gente já pode falar que essa pandemia já não é mais uma pandemia, mas é uma grande crise. As pessoas estão dizendo que essa crise vai ser pior do que a última depressão de 29 lá, quando os Estados Unidos quebrou, quando tudo saiu quebrando, a quebradeira geral, já estão atribuindo isso pior àquela crise. E como nós cristãos estamos nos comportando com isso? Como as pessoas de fora estão vendo a gente? Como egoístas? Porque alguns são egoístas, alguns estão na sua casa, no seu luxo, no seu conforto, falando: meu amigo, cada um que se vire aí, entendeu? Então, como a nossa empregada doméstica está vendo, quando a gente chama, assim, não chama, entendeu? Será que eu me prevejo? Eu falo assim: não, você pode vir aí, empregada, porque eu não estou em casa. E você se vira com pegar ônibus, com pegar metrô, com não sei o quê. Como a gente está se comportando? Como as pessoas de fora estão vendo a gente assim? Desesperado? Meu Deus, o que vai acontecer da minha vida agora? Como é que eu vou viver? Preocupado? E se eu morrer? Vai todo mundo morrer? Entendeu? Nós viramos agora os profetas do Apocalipse. O mundo está olhando para nós. As pessoas estão vendo a nossa resposta. Qual tem sido a nossa resposta? A nossa resposta tem: Deus está no controle de tudo. Deus está no governo de tudo. As pessoas estão vendo a gente em paz, olhando para o governo e falando assim: Deus está governando a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer um. Quando uma pessoa chega desesperada, você é o segundo desespero? Então, nós estamos sendo rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Mas nós estamos sendo o quê também? Liderados pelo autor e consumador da nossa fé. Então, nós não estamos correndo sozinhos. Tem um líder lá na frente, tem um cara que já correu essa corrida toda e falou: ó, corre desse jeito que você vai passar. Então, já tem um corredor lá da maratona que andou, que já passou pelos obstáculos, já passou pelas dificuldades, já passou pela opressão, pelo problema, já passou fome, sede, miséria, foi humilhado, foi ultrajado, foi cuspido, foi condenado, foi injustiçado, foi maltratado, foi tudo que você puder imaginar que você possa viver nessa vida para falar assim: ó, eu já passei por isso. E a receita é uma só: vai orar, né? Porque toda vez que ele estava angustiado, ele fazia o quê? E orar. A tal ponto que ele chegou a orar, né? E a palavra de Deus fala que suar sangue, de tão angustiado que ele estava. Então, tamanha era o consumo de energia do próprio corpo dele para combater a provação do espírito, né? Para combater aquela angústia que ele sentia na alma. Então, nós temos um líder, nós temos alguém
que está na frente. Então, qual é a resposta que o mundo está esperando que a gente dê? A resposta que Jesus daria. A resposta que Jesus daria é a minha resposta. Então, nós temos que viver da forma que Jesus vivia. Pensando como Jesus pensava. Agindo como ele agia. Então, ele respeitava a autoridade, ele se guardava, ele pensava, ele tem, né, a mente de Cristo, obviamente. Então, nós também temos que ter essa mente. Então, ele tinha a visão de coletivo, ele tinha a visão do necessitado, ele tinha a visão daquele que não consegue chegar. Jesus tinha a visão de justiça, né? Ele fala, ó, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se eu tivesse feito os milagres em Sodoma e Gomorra, como eu fiz aqui, os caras não tinham se perdido. Olha o tamanho do negócio. Então, ele sabe o que está acontecendo, tá? E por último, nós temos quem? A Universal Assembleia dos Primogênitos, né? Então, tem quem aí? Eu e você. Então, nós não estamos correndo sozinhos. Existem pessoas ao nosso lado. Existe uma igreja correndo junto. Então, estamos todo mundo lá na maratona, lembra? Soltou lá, todo mundo começou a correr. Essa corrida não é uma corrida de disputa, porque quem chegar primeiro não é o que vai ganhar, né? Por isso que a Bíblia fala, nem sempre o melhor corredor são os que vencem a corrida. É isso que Paulo falou. Então, não é uma corrida por lugar, mas é uma corrida por posição. Cada um ganhando a sua posição, sem com que o outro sofra. Então, se você está vendo o cara lá, o cara está correndo, já está suando, está desidratado, você vai fazer o quê? Toma uma água aqui, amigo. Bebe uma água. O cara está cansado. Não, vou te ajudar a correr. Eu lembro que um tempo atrás teve uma mulher que teve cãibra. E aí a corredora que estava ganhando, viu aquilo, parou, voltou, falou, não, vamos aqui, ó, eu vou te carregar. Entendeu? E ela chegou lá no final. Então, ela não estava preocupada em ganhar a corrida, mas ela estava preocupada com que todos corressem. E muitas vezes a gente entra nessa... Por isso que a palavra de Deus fala que a avareza é idolatria. Porque a gente entra num egoísmo de falar assim, primeiro eu. E não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina o quê? Que nós temos que todo mundo chegar lá. Então, o nosso objetivo é que todo mundo chegue. Não adiantava Josué e Caleb chegar. Adiantou Josué e Caleb chegar primeiro lá, espiar a terra e falar, a terra é boa, vamos embora. Ele tinha que ir com quem? Com todo o povo. Então Josué e Caleb teve que esperar 40 anos, sem uma culpa nenhuma. Qual era a culpa de Josué e Caleb? Zero culpa. A única culpa que ele tinha é porque era membro daquela comunidade. Mas ele teve que esperar 40 anos para entrar na Terra Prometida. Então, ele não foi um dos 10 que falou que na Terra era perigosa, ele foi um dos 2 que chegou, eles foram os 2 que chegaram e falaram, vamos conquistar o negócio, mas ele fazia parte do povo. Então, às vezes, você pode estar se olhando aí como Josué, o cara que vai dar 7 voltas em Jericó e vai derrubar as muralhas. Eu falo muito para os jovens, né? Porque os jovens, eles são mais impetuosos, né? Eu, quando era mais novo, também era mais impetuoso. Queria mais, tinha mais garra, mais força, mas não adianta. Se você não ajudar com que os menores vão junto, que os mais velhos vão junto, a terra não vai chegar. E esse é o teu povo. Uma palavra que eu tenho para vocês aqui, o Anália Franca é teu povo. Então, firme-se na área e abençoe. Procure o que as pessoas estão precisando. E glória a Deus, porque a gente tem visto muita igreja se movimentar nesse sentido. Temos visto o governo da igreja se movimentar nesse sentido, em abençoar a vida de outras pessoas. Temos visto também as próprias pessoas se movimentarem para ajudarem. Então, isso é muito bom. Essa é a turma que está correndo com você. Então, valorize ele. Corra junto com ele. Caminhe no tempo junto com ele. Certo? E essa corrida, ela precisa de alguns elementos. Assim como um corredor precisa de oxigênio, pulsação, respiração, hidratação, um tênis bom. Você tem várias ferramentas que você precisa. Na nossa corrida também, cristã, a gente também tem alguns elementos necessários. E o primeiro elemento necessário é aqui Hebreus 12, que fala que a gente tem que correr com paciência. Se você é um ansioso como eu, paciência é o mais difícil de correr. E eu vou dar um testemunho da minha vida para você aqui, que muitas vezes eu parei de correr porque eu ficava o quê? Ansioso correndo. Você já imaginou? As pessoas falam, não, vai correr para baixar a ansiedade. E eu ficava mais ansioso, porque
A corrida não chegava no fim. Eu falava, pô, mas eu estou correndo aqui. Quando vai acabar isso? Se você tem essa característica, você deve ser ansioso igual eu. E a palavra de Deus fala que a gente tem que ser o quê? Paciente. Paciente porque não é uma corrida fácil. Paciente porque essa corrida é cheia de obstáculos. Você não está correndo ali num autódromo de Interlagos, tudo plano, tudo liso, amplo. Não, você está correndo uma maratona e muitas vezes numa trilha. E essa trilha é cheia de árvores, toco, montanha, mato, e lago, e lama, e tudo que você pode imaginar. E mosquito e bicho. É uma corrida. Então, na tua vida também, a tua corrida não é uma corrida leve que você fica lá trotando. Não é você pegar no calçadão da praia aí, tem 5 quilômetros, você vai lá, pá. Não é assim. A tua corrida, ela é cheia de altos e baixos. Ela é cheia de momentos. E você está vivendo um momento hoje, um momento difícil. Talvez, e eu tenho essa visão, muitos de nós aqui estamos vivendo como na arca, né? A gente foi livre da chuva, mas tá lá, cuidando dos animais, 40 dias, 40 noites, chovendo. Então, muitos de nós também passamos pelas dificuldades, né? Então, estamos vivendo, Deus está suprindo, Deus está cuidando de cada mínimo. Então, é o maná no deserto. Quantos de nós aqui não estamos vivendo o maná no deserto? O maná está pingando, mas é o maná. Amanhã você não sabe, você sabe hoje. E glória a Deus, né? Porque é muito bom você ler a Bíblia, ver o maná lá. Às vezes eu quando eu li a primeira vez, eu falo, como esses caras são ingratos, eles tinham comida de graça. Quantos de nós hoje não estamos nessa condição, entendeu? E olhando, e os caras reclamando, né? Vinha maná, depois vinha cordoniza, e o cara reclamando, mas ele não produzia nada. E ele ainda queria, o maná vinha no outro dia, mas ele queria guardar, né? Teve o cara lá que guardou e o maná apodreceu. Isso eu gosto muito de Calvino, quando ele fala disso, que Calvino fala que o dinheiro é como maná. Se você ajunta demais, ele começa a apodrecer na tua mão. E é muito verdade isso, né? É muito verdade. O dinheiro apodrece na mão. E a pessoa fica com medo de perder o dinheiro e ela vai ficando pior. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, o primeiro ponto é paciência. Nós estamos correndo uma maratona. Nós temos que ter paciência. Saber que vão ter momentos de tropeço, momentos de dificuldade, momentos de chuva, momentos de água no caminho, momentos de animais. Vão ter momentos. Nós vamos continuar correndo. A gente tem um caminho. Nós temos um líder que correu a maratona e falou, é por aqui, este é o caminho. Nós vamos seguir esse líder. Segundo ponto é o autor e consumador da nossa fé. Então, esse nosso líder é o que consome a nossa fé. Então, a fé é o quê? É o combustível. A fé é a barra de energia que você come para correr. Então, você está correndo lá, está cansando, come lá um carboidrato, né? Uma proteína, entendeu? A fé é o alimento que vai fazer com que você possa passar por esse momento. Por isso que a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é o nosso combustível diário, é o combustível diário do cristão. Então, não tem como você passar por tudo isso se você não estiver com a tua palavra ali, tua vida devocional em dia. É muito difícil passar sem a sua vida devocional em dia. Nós precisamos da nossa vida devocional em ordem. Então, levantar de manhã, abrir a palavra, ler, meditar nela. Às vezes a gente tem o costume, no momento, na ansiedade, de só ler a Bíblia. Não só leia a Bíblia, medite nela. Procure o que aquele verso tem a dizer. Tenha, se possível, um bom comentário bíblico ou uma boa Bíblia de estudo para te dar um pouco mais de clareza sobre o assunto. Eu não estou pedindo para você aqui, seja um teólogo, porque a própria palavra de Deus diz, para mestres e doutores. Nem todo mundo tem a vocação, mas que você tenha a experiência, a inspiração, que o Espírito Santo te revele o que a palavra está dizendo. Porque se você está correndo, você precisa disso, para caminhar. Você vai ver lá na frente o que acontece muitas vezes com os nãos. A gente leu aqui e a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Como é difícil para algumas pessoas caminhar, correr. O terceiro ponto, o terceiro elemento importante é a paz, principalmente com as pessoas que estão correndo aí à tua volta.
Então não seja você um corredor truculento, um corredor briguento, um corredor reclamão, um corredor chorão, um corredor que... Lembra, tem os jogadores de futebol, tem uns jogadores que brigam, né? Briga com o jogador, briga com a torcida. Pô, uma vez eu vi um jogo, tinha um jogador que brigava até com o cara do time dele mesmo. Fala, pô, mas como é que pode? O cara briga com o time adversário, xinga a torcida e ainda vai lá e briga com o amigo dele, o parceiro dele. E tem cristão fazendo isso. Tem cristão que, em vez de estar adorando, em vez de estar louvando, está murmurando. E isso é muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a murmuração fez com que Israel não alcançasse a terra prometida. Então, imagina, depois de toda a dificuldade que nós estamos passando, a gente ainda ser reprovado e ter que passar por tudo de novo. É angustiante. Então, que a gente possa ter paz com todos. Então, ele não está falando aqui, ó, paz para com os que correm. Está falando paz para com os que correm e paz para com os que estão assistindo. Então, tenha paz, não só com os teus irmãos, mas também com os que são de fora. Isso é um dos elementos importantes para que a gente possa correr essa corrida com tranquilidade. O quarto item e a santificação. Então, isso aqui é muito importante. Aqui é os nossos amigos assembleanos, né, que falam muito sobre isso, sobre santificação. E em muitos momentos você perde ou ganha a santificação. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: a santificação é um processo que você está inserido e que você precisa manter a manutenção dela. Então, você agora é separado. Você está santificação, separação, segregação. Você está separado do mundo. Você não faz mais parte do mundo. Então, haja como quem é, não faz quem não. Como quem não é do mundo mais. Nós devemos agir dessa forma. As pessoas precisam olhar e ver a santificação de Deus na nossa vida. Santificação não é beatificação. Não é a perfeição humana. Santificação é a separação. É você falar, eu não me contamino. Daniel, olhando para aqueles alimentos, falando assim, não quero comer essas coisas. É você discernir as coisas de Deus e decidir por elas. Discernir as coisas do mundo e decidir por não querê-las. Então, eu não quero o adultério, eu não quero o roubo, eu não quero nada disso, eu não quero a idolatria, eu não quero a miséria, não quero. Eu quero as coisas, eu quero vida em abundância, quero paz, quero fé, quero perseverança. Quero viver uma vida diferente. Quero que as pessoas enxergam que eu sou uma pessoa o quê? Separada, né? Então é como você é um japonês entrando numa cultura ocidental. A pessoa olha e fala, esse cara é japonês, porque a cara dele é de japonês, o jeito dele é japonês, o jeito dele falar é de japonês. Então você já assistiu o filme japonês? Eles falam diferente, né? Com mais firmeza, com mais... eles são mais incisivos. Então, você reconhece. Entrou um japonês e fala, esse cara é japonês. A mesma coisa. A gente tem que entrar num lugar e o cara fala, esse cara é cristão. Ele tem jeito de cristão, ele fala como cristão, ele parece... Até o rosto dele é rosto de cristão. Não é possível, esse cara é um cristão. Nós temos que ser santificados desta forma. Que as pessoas enxergam, que a gente seja o ponto, naquela brincadeirinha do que é um ponto amarelo, que a gente seja um ponto amarelo num monte de ponto azul. Que seja destacado mesmo. Tá? E por último elemento aqui, que está falando em Hebreus 12, tendo cuidado para que ninguém se prive do quê? Da graça de Deus. Como eu me privo da graça de Deus? Vou te dar um exemplo. Quando você acha que pode fazer alguma coisa para ser salvo. Quando você acha que Deus não está fazendo algo na tua vida porque você não está fazendo algo para Deus. Você está se privando da graça. A graça é de graça, porque se custa alguma coisa, logo ela tem um preço. Então, a graça é graça. Então, não se prive da graça de Deus. Não se prive do que Deus te abençoou com a salvação. Ao contrário, quando Davi pergunta para Deus, fala assim, o que posso fazer pelos todos os bens que você tem me dado? Deus revela para ele, fala assim, e aí ele responde, tomarei o cálice da salvação. Então, a melhor forma de você agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na tua vida, é você se mantendo no caminho da salvação, ou seja, se mantendo nessa maratona, se mantendo nessa corrida, continuar correndo a corrida que te é proposta, para que você chegue e alcance aquilo que você tem que alcançar.
Então, nós temos que ter esse cuidado para que a gente não se prive da graça, que a gente não faça alguma coisa para ser salvo, não que a gente se sacrifique por algo. Deus não pede nada disso. Ele falou, sacrifício de bois não eram suficientes. E o nosso sacrifício também não vai ser, porque um já se sacrificou por nós. Então, a gente tem que tomar posse dessa salvação, viver separado, ser santificado. Esses são os nossos elementos necessários aqui de Hebreus 12 para viver esse tempo. E aí eu quero trazer para você os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, porque também nós vamos ter momentos difíceis aqui. E aqui o autor de Hebreus lista alguns obstáculos dessa corrida. E vamos lá para o primeiro obstáculo. Na minha tradução aqui, algumas versões não tem isso, mas ele faz o peso do pecado, ou o peso do pecado. Então, a primeira coisa, o primeiro obstáculo na tua vida é o peso do pecado. Vou te dar um exemplo. Se você tem 80 quilos, coloca 20 quilos aí na barriga e sai para correr, ver se você vai conseguir correr a mesma coisa. Não vai. O que vai acontecer? A primeira coisa, você vai cansar. Porque você não está acostumado, você não foi preparado para isso. Nós não fomos criados por Deus para viver no pecado. Então, o pecado não é algo natural da nossa vida. Então, nadar a gente gosta, pescar, outras coisas, né? De comer. Deus criou a gente para comer, então a gente gosta de comer, né? E quando não gosta de comer, a pessoa é o quê? Ela é anorexa, tem que ir num médico, tem que ir no psicólogo, né? Tipo, como alguém não gosta de comer? Porque comer é natural. Deus fez o homem com o benefício de comer. Agora, o pecado é exatamente o contrário. O pecado foi algo que não estava na programação original de Deus no ser humano. Então, o pecado, ele é o quê? Ele é um peso. Ele é algo que nos atrapalha. Por isso que Paulo fala aqui, ó, o peso do pecado. Então, ele vai falar aqui, ó, portanto, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão perto nos rodeiam. Então, esse peso, essa carga, ela atrapalha a nossa corrida. Ela dificulta a gente de caminhar. Ela dificulta a gente de correr e vai fazer com que a gente não chegue lá no fim. Então, o que ele está falando? O que o autor aqui está falando? De Hebreus fala, primeiro, para com esse negócio de pecado, meu. Esse negócio está te atrapalhando. Esse negócio não está te ajudando a cumprir aquilo que Deus tem para você. Para com isso. Deixa isso para lá. Porque o pecado é isso, né? Ele vai te angustiando, ele vai te prejudicando, ele vai te desanimando, ele vai o quê? Te deixando mais cansado. Vai fazendo com que teu corpo comece a perder força, a perder energia, a perder ânimo. E nós vamos ver lá na frente um pouco do que Paulo vai falar sobre isso. Quer ver, ó? Para que não, ó, para quê, ó? No 3 ele fala, para que não enfraqueceis, desfalecendo os vossos ânimos. Então, o primeiro obstáculo é o pecado. O segundo obstáculo é o quê? A fraqueza, desanimando, como em algumas versões dizem, tá? Então, qual é a grande dificuldade hoje? Que muitas pessoas, elas desanimam. Elas não conseguem seguir. Chega uma hora que elas falam assim, não dá para mim, eu não consigo. E elas se enfraquecem, elas desanimam. Elas são mais ou menos os 10 espias. Como que foram os 10 espias? A terra é boa, ela mana leite e mel, ela é maravilhosa, mas não é pra gente. Nós não vamos ganhar daquele povo. É gigante, os caras são gigantes. Quantas pessoas, quantos cristãos você aí conhece, que hoje a gente chama eles de cristãos desviados, podemos chamar assim, né? Como algumas pessoas chamam, trazendo para o senso comum. Quantas dessas pessoas que você não vai conversar falam, não, a igreja é bênção, é bom, mas não é para mim. Não, eu não consigo. Quantas pessoas a gente não conhece que largou por conta de relacionamento de homem com mulher? Né? Quantas mulheres, porque casou com um não cristão, acabou cedendo? Ou quantos homens casou com uma menina não cristã? Quantos meninos, né? A gente não conhece, principalmente eu, que era líder de jovens. Quantos meninos não conhece que o cara fala assim, não, mas eu quero ficar aqui no mundo. O cara enfraqueceu, ele desfaleceu, ele perdeu o ânimo de viver com Cristo. Ele olhou e falou, vou para o caminho mais fácil. Mesmo ele já olhando e falando, mas esse é o mais difícil. Mas e agora, como é que eu faço? Né? Vou eu voltar, como a palavra de Deus fala, que aquele que experimenta da graça depois cede, é como a porca, né?
É como o cachorro que regurgita, né? Que vomita e depois come o próprio vômito. Muitas pessoas desanimam, se enfraquecem, perdem, abrem mão da vida com Jesus para parar logo essa corrida e falar, meu, quer saber? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E Hebreus ainda vai falar porque o Senhor corrige o que ama. E aqui ele faz um texto grande, longo, né? Ele começa aqui, ó, porque no verso 6, porque a quem o Senhor ama também castiga e açoita. E se você suporta o castigo de que Deus vos trata como filho, pois qual é o filho que o pai não castigue? E ele ainda vai exemplificar, falar, ó, se você honra o teu pai, que te corrigiu, muitas vezes até erroneamente, que dirá a Deus que só te corrige corretamente. E ele mesmo fala que o castigo é o quê? Angustiante. Então, muitas vezes na nossa corrida, a gente vai estar sendo o quê? Corrigidos. E essa correção nem sempre é leve, nem sempre é suave, nem sempre é boa. Ao contrário, muitas vezes é angustiante. Mas nós temos que fazer o quê? Ficar firme e aprender. Falar, peraí, Deus, estou errando aqui? Opa, vou voltar. Vou voltar. Né? Vou dar um passo para trás. E ele continua falando aqui, ó, e ele fala aqui, ó, no 12, 13, ó, mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Então ele está falando aqui, ó, que o outro obstáculo mais difícil ainda é que vai chegar uma hora que você vai cansar, seus joelhos vão desconjuntar, quer dizer, vão sair do lugar, você vai começar a manquejar. E aí quando você começa a manquejar, o que acontece? Você começa a pender para o lado, né? Então, a pessoa está mancando e ela perdeu o sentido do caminho e começa a ir para o lado. E aí, o que o texto fala aqui? Fala exatamente isso. Deus corrige para que você volte para o caminho, para que você regresse para o caminho reto. Então, você aí que está andando manquejando, tá difícil aí, porque tá toda hora aprontando, tá toda hora pisando em falso, vê o obstáculo em vez de pular, chuta, né? Vai sofrer mesmo, vai ser um pouco mais difícil para você. Mas tenha a convicção de que Deus está tentando corrigir teu rumo. Esse é o plano de Deus. Ele vai sempre te colocar no caminho. Até o momento que você levantar e falar assim, não, eu não quero ir para esse caminho, chega, cansei. Aí, cansou. Você cansou, meu amigo. Aí, pronto. E no verso 15, ele ainda vai falar que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O que ele está dizendo aqui, ó? O que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes nós nos amarguramos com a palavra, com as pessoas. Muitas vezes nós deixamos com que o nosso corredor que está ali do nosso lado dá uma trombada na gente, a gente é o primeiro a brigar, o primeiro a discutir, a primeira a ficar magoado, falar, quer saber, eu vou sair dessa corrida, eu não aguento mais. Eu vou sair dessa corrida, todo mundo tropeça em mim. Eu vou sair dessa corrida, todo mundo tá aqui batendo em mim toda hora. Eu não quero mais essa corrida. E Paulo o que o autor de Hebreus está falando aqui é isso, falando, ó, cuidado, quando você estiver correndo, cuidado com a raiz de amargura, porque ela vai fazer com que você desfaleça, vai fazer com que você enfraqueça, vai fazer com que você desanime. Então, fica atento aí, abre teu olho, para que ela não te perturbe, para que você não seja contaminado, né? E aí ele ainda vai falar, por último ainda, ó, e ninguém seja devasso e profano como Esaú. E olha que coisa interessante, ele fala aqui, ó, que não achou lugar de arrependimento. Esaú chora na presença do pai, chora na presença de Jacó e fala, e agora, pai, o que eu faço? E o pai fala assim, ó, não posso mais fazer nada por você, Esaú. Agora já era. Você entregou, cara. Você abriu mão da sua primogenitura. Muitos de nós estamos abrindo mão da nossa filiação de filhos de Deus. E depois, quando vai voltar, fala, e agora? Como é que eu volto? Não volto. Lembra a parábola das 10 virgens? Quando o noivo chegou, ela falou, e agora? Eu estava dormindo, eu não percebi, eu não vi. E sai correndo, agora já era. Agora não tem mais o que fazer.
Muitos de nós temos que estar atentos. Por isso que muitas vezes, por isso que Paulo, quando falou lá em Tessalonicenses, abre teu olho, porque Jesus já está voltando e eles ficam desesperados, que já acham que já é amanhã, ele tem que escrever outra carta. E isso a gente aprendeu na escola bíblica dominical. Ele tem que escrever outra carta para falar assim, gente, não é amanhã. Eu estou falando que é amanhã, como? Fique preparado para o dia, mas pode ser qualquer dia, pode ser amanhã, pode ser daqui 2000 anos. E a gente está vendo o princípio das dores aí, a gente já fica até acelerado, né? Já fala, agora vem, né? A gente fica animado, estamos esperando o noivo. Vamos continuar assim, vamos esperar o noivo, entendeu? Vamos viver como... Mas não é amanhã, ou pode ser. Quem sabe? O próprio Jesus falou, nem eu fiquei sabendo. Isso está direto lá no plano de Deus, direto com ele. Ele sabe o tempo e a hora. É ele quem vai remir o tempo. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses obstáculos que vem tentar nos tirar da presença de Deus, tentar nos tirar da recompensa que nós já ganhamos. Porque Paulo vai falar aqui agora, mas chegastes ao Monte Sião. Então o que Paulo está falando é o seguinte, você já é participante deste monte. Então vamos aqui agora a nossa recompensa. E primeiro, nós já chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial. Então, nós já temos... Então, Paulo vai falar aqui, tudo aquilo que a gente leu depois do 17, 19, falando... É até meio difícil, meio rebuscado, mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, o povo de Israel, lá na Terra Prometida, no deserto, não podia nem chegar perto. Se eles chegassem perto do monte, Deus já fulminava. Se o animal encostasse no monte, Deus já fulminava. E aí ele está falando, agora você já está no monte, você está dentro, você já está na Jerusalém Celestial. Então o que ele está dizendo é que eu e você agora temos livre acesso. Lembra? O véu do templo se rasgou. Nós tínhamos um sumo sacerdote que matava animal, entregava os animais lá, queimava, se respondesse. Agora não tem mais nada disso. Eu e você, através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, nos chegamos à presença de Deus direto. Então, eu e você nos chegamos através do Espírito Santo e Deus abençoa. E eu oro e Deus ouve e Ele responde. Então, Deus restabelece. Por isso que Ele fala no final aqui, a aliança, o sangue de Jesus é muito maior do que o sangue de Abel. Então, Abel clamava por quê? Por ter morrido, né? O sangue do pecado, né? Porque estava morto lá. O irmão matou ele. Muito mais agora o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos dá o quê? Condição de chegar no Monte Sião. Agora, não é só Moisés que vai lá e Deus fala e escreve na pedra. Agora, a palavra de Deus fala aqui, Deus vai escrever a palavra no nosso coração. Então, agora a palavra está escrita aqui, no meu e no teu coração. Agora, Deus fala diretamente comigo e com você. Então, nesse momento que a gente está vivendo, nós temos que buscar quem? Deus. Em todos os momentos de angústia, estou cansado lá na minha corrida, Deus, estou desanimando, me ajuda, me dá força. É em Deus. É em Deus. No Monte Sião, você já tem. Isso daqui, é no presente. Você chegastes ao Monte Sião, a cidade de Deus, a Jerusalém Celestial. Isso já te pertence, já é parte da tua realidade. E ele continua, ele fala aqui, e aos muitos milhares de anjos. Então os anjos estão aí, subindo e descendo, trazendo, te abençoando, cuidando, ministrando, fazendo com que te protegendo, te guardando. Lembra quando o rei viu um exército, e aí ele fala, e agora o que nós vamos fazer? E o profeta fala assim, abre o olho dele, olha que tinha um exército de anjo celestial. Quando na presença de Pilatos, Jesus fala para ele assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar? E Jesus fala, eu tenho autoridade. Você não sabe que se eu pedisse ao Pai, Ele te mandaria aqui uma legião de anjos? Então eu e você agora, nós temos uma legião de anjos trabalhando a nosso favor. Trabalhando a nosso favor, lutando uma batalha espiritual que está acontecendo no plano celestial, e nós temos tudo isso. Então, o que ele está falando aqui não é para que você comece a adorar, anjo, venha me ajudar, mas que você fale, Deus, me ajude. Deus manda, fala, vai lá, anjo, mata esse Satanás que está atrapalhando a vida do cara, quebra aquilo, e Deus manda. E você não precisa compreender de angiologia para falar, Deus, peça para que Miguel fale com Gabriel, que mande para Jeruel para vir aqui me salvar. Não, meu amigo, você não tem...
Quem dá a ordem é Deus. Você fala direto com o general, fala assim, ó, general, intervém lá para mim. E o general vai mandar o anjo que ele quiser. Esse é o nosso ponto. Então tem muita gente que gosta do misticismo bíblico. Corre disso, corre dessas palavras profanas. Jesus, intervém por mim. Deus manda o anjo dele ali. Pá, Daniel começou a orar, falar, Jesus, Deus, eu quero entender. Jesus, não é Deus, eu quero entender o que está acontecendo. Na hora, Deus manda um anjo lá e o anjo começa a guerrear com Satanás e fica lutando e não vence. Aí Miguel chega lá e vence. E depois tudo é explicado no livro de Daniel. Então, você não precisa se preocupar quem é o anjo que vai vir, mas saiba que o anjo de Deus virá e vai abençoar a tua vida, e vai cumprir o milagre que ele tem, e vai desembaraçar o que tiver que desembaraçar, e abrir a porta que tiver a abrir, e romper com o inimigo que está tentando te atacar. Deus é Deus. Ele pode todas as coisas. E a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Então, se você é o crente carrancudo que reclama de todo irmão, tem uma péssima notícia para te dar. Todos esses irmãos vão estar no céu com você. Então, eu sempre falo, né? Da mesma coisa que a gente fala para quem não gosta da palavra de Deus, que o céu vai ser um inferno, a mesma coisa. Quem não gosta do irmão, o céu vai ser um inferno, porque você vai viver com eles todo dia. Então, provavelmente, você nem para o céu vai para o inferno mesmo. Então, se a gente não gosta do irmão, nós vamos ter que viver com ele para o resto da vida. Então, comece a gostar. Comece a gostar. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a amar o teu irmão, porque ele vai estar lá, e ele está aí hoje, eu e você, nós estamos aqui, nossos irmãos estão juntos, e quantos de nós aqui não estão morrendo de vontade de abraçar, de estar junto, de estar perto? A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu, está lá, o nome dele já está escrito no livro da vida, todos os teus irmãos estão aí, essa é a tua recompensa, eles estão juntos com vocês. E olha só quem mais vai estar lá. O próprio Deus. Olha quem já está aí para você. O próprio Deus já está querendo te abençoar. O próprio Deus e juiz de todos. Então ele está vendo a tua causa. Ele está vendo a tua dificuldade. Ele está vendo o teu drama. Ele está vendo o teu sofrimento. E ele está vendo o teu pecado também. Mas ele está vendo todas as coisas. E ele é o juiz. Ele é o justo juiz. É ele quem nos abençoa. É nele que nós temos que esperar. E por último, e os espíritos dos justos e aperfeiçoados. Então, tá aqui, ó. Você e eu. Espírito dos justos aperfeiçoados. Então, ele está falando aqui, ó. O nosso espírito aperfeiçoado. Então, eu e você estamos num processo de aperfeiçoamento. A nossa corrida vai fazendo com que a gente vai melhorando a nossa disciplina, vai melhorando a nossa forma de correr, vai melhorando os nossos elementos, vai nos dando mais fé, mais paz, mais tranquilidade. A gente vai aprendendo a correr, vai pegando o jeito, não corre desconjuntado, vai sabendo onde pisar. Essa é a vida do cristão. Quantas pessoas você não conhece mais velha, né? Meu pai falava muito isso e eu estou entrando já nessa fase. Se eu tivesse a cabeça de hoje, com a idade com 20 anos, quantas pessoas não pensam assim? É verdade. Imagina. Por quê? Porque hoje você tem mais seriedade, você tem mais serenidade, você tem mais tranquilidade, você já experimentou mais, você tem mais paciência, você já conviveu mais com Deus, você tem mais fé. Você já sabe que não adianta ficar arrumando briga com os outros, você sabe o que é viver em paz com o teu vizinho, em paz com o teu parente, em paz com os teus amigos. Você já se separou, você já não se mistura mais. Então, que a gente possa viver tudo isso. E por último, para a gente concluir, porque eu acho que eu já passei um pouco do horário, principalmente das lives, 1 Coríntios 9, 24 e 27 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Peraí. Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. São Paulo está falando aqui, ó, todo o teu esforço, toda a tua força,
tudo aquilo todo o teu dom, todo o teu talento, que você direcione para essa corrida, de forma que você possa pregar para as outras pessoas e em nada ser reprovado. Então ele está falando aqui, ó, o lutador se abstém de comer. Quantas vezes a gente não vê, né? Às vezes tem alguns amigos que lutam principalmente em Muay Thai, Jiu-Jitsu. Tem um amigo meu, por exemplo, que é professor de judô, luta veterano, e ele, antes de nas últimas lutas, ele vai parando de comer, e às vezes ele até se desidrata para baixar o peso, para ficar no peso ideal, para poder lutar a categoria assim, 70, 80, 90 quilos. Olha quantas coisas a gente não se abstém por conta de um esporte, que dirá por conta de Jesus. É isso que a palavra de Deus está nos encorajando a fazer aqui hoje. Então, eu quero encorajar você a correr essa corrida, a se manter firme nela, a não deixar que seus joelhos sejam vacilantes, não seja um corredor manco, que fica toda hora caindo da rua, toda hora caindo da linha. Seja firme, seja fiel, se mantenha focado nessa corrida, se alimente da palavra de Deus, para que você possa ter nutrientes necessários, respire o fôlego de vida, para que você possa ter o seu pulmão respirando ali, oxigenando todo o teu corpo de forma correta. Busque em Deus, busque o guia que levou a gente para algum lugar e fala, eu vou seguir ele. Não siga a pessoa, siga Jesus. Busque nele a referência, o caminho, ele é o caminho. Então, que ele seja o caminho nessa tua corrida. Siga assim, siga firme, para que você possa alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos, se concentre no Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que nos traz, Senhor, a revelação de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Senhor, e hoje como exemplo de um corredor, ó Pai, que os teus filhos possam, Deus, também correr, ó Deus, a corrida que está proposta a cada um deles, ó Deus. Senhor, fortalece os joelhos para que eles sejam firmes e não vacilantes, ó Deus. Fortalece, Senhor, o espírito e a alma, Deus, para que eles possam correr, ó Deus, e não desanimar no meio do caminho, ó Deus, nem esmorecer, ó Deus, mas que eles possam, Senhor, ser aprovados, ó Deus, na tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Cumpre, Senhor, a tua obra, os teus planos na vida dos teus filhos. Dá força, ânimo, vigor para passar por essa tormenta, Deus, para que nós todos juntos, ó Deus, quando atravessarmos esse rio Jordão, possamos chegar na terra prometida, Deus, e nos abraçar, Senhor, e celebrar, ó Deus, esse momento de vitória, de alegria, de bênção, Senhor. Que, Deus, homens com 80 anos possam conquistar as suas terras, assim como meninos de 20, ó Deus. Que todos possam, Senhor, ter a sua promessa cumprida, Senhor, em suas vidas, e que todos nós possamos um dia celebrar na Jerusalém Celestial, no teu altar, ó Deus, lá no alto, Senhor, amando Deus e vivendo contigo, Deus, a vida maravilhosa, Senhor, que nos está separada, Deus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa, Deus, os teus filhos, ó Deus. Abençoa, Deus, a tua igreja, Deus. Abençoa as finanças, abençoa os relacionamentos, abençoa os casamentos. Abençoa, Deus, abra a porta de emprego para os necessitados. Ministra a cura para os enfermos, ó Deus. E encerra, Deus, este tempo. Abrevia, Senhor, porque o tempo pertence a ti, tudo pertence a ti, a cura, o milagre e a vida, Deus. Então, abençoa os teus filhos agora. Abençoa as nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.